Na casa do Senhor a hora corre muito rápido, irmãos. Na casa do Senhor o relógio parece que é nosso inimigo, mas o Senhor está presente e é gostoso a sentir a presença dele. Livro do Dr. Lucas, irmãos, capítulo 23, do verso 26, o Senhor colocou no meu coração esse texto, e eu creio que o Senhor vai falar conosco, assim como Ele já tem falado conosco. Ontem tivemos aquele culto maravilhoso da presença de Deus, da comunhão do Espírito Santo, e hoje mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor. Livro de Lucas, irmãos, capítulo 23, o verso 26, para a nossa meditação aqui nessa noite, e eu creio que o Senhor há de falar conosco. Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim o texto: e quando o iam levando, tomaram certo Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fizeram isto, o que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Feche os teus olhos só um momentinho. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós estamos diante da Tua palavra aqui nessa noite, Senhor. A palavra é Tua, Senhor, e nós estamos nessa noite com nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. E eu creio que o Senhor há de falar como o Senhor já tem falado em nosso meio. Porque quando o Senhor quer falar, Pai, não tem coração que resista a ouvir a Tua voz. Toma minha vida em Tuas mãos aqui nessa noite, para que o Senhor possa fazer uma grande obra em nossas vidas, Senhor. Fica conosco essa noite e opera, Senhor, o Teu milagre, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Assenta, desocupa as vossas mãos e dá uma salva de palmas misturada com o que é Deus. A honra e a glória das nossas vidas para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto talvez conhecido da igreja, mas, irmãos, cada dia o texto do Senhor, da palavra de Deus, ele se renova em nossos corações. E nós vemos aqui o texto que nós lemos, irmãos, o texto da palavra de Deus, que ele vai falar a respeito da morte do nosso querido Mestre, aquele que veio a esse mundo em forma de homem para trazer a salvação para a humanidade. Aquele que se despiu da sua glória. Ele precisava fazer isso? Não, irmãos. Ele tinha tudo ao lado do seu Pai lá no céu. Mas ele olha aqui para a terra e ele vê uma necessidade, que ele precisava descer, porque eu e você precisava ser salvo pelo sangue de Jesus. Não tinha outro para poder fazer um sacrifício, mas ele decidiu falar com o Pai e dizer: eu vou descer lá, porque tem um povo que precisa da minha salvação. Meu Deus. Jesus desce sobre a terra, caminha como homem, e chega o tempo dele fazer o maior sacrifício pela humanidade, morrer de uma forma, irmãos, tão cruel, de uma forma tão terrível,
porque senão nós não estaríamos aqui nessa noite. Qual foi o preço que Jesus pagou por nós, irmãos? O preço de carregar uma cruz pesada nos ombros, o preço de ser esbofeteado por mim e por você, o preço de ser desprezado por mim e por você, o preço de pegar aquele madeiro tão pesado, com o seu corpo ensanguentado, o sangue escorrendo em sua face, as suas costas ensanguentadas, e aquele madeiro tão pesado no seu ombro, e seguir sabendo que ele estava seguindo para ser crucificado naquela cruz. Como um cordeiro, aquele Senhor vai levando aquele madeiro nas costas caminhando, mas pensando consigo assim: eu estou caminhando, levando esse madeiro nas costas, aleluia, mas lá em Curitiba vai ter alguém que vai estar na minha presença valorizando o sacrifício que eu estou fazendo nessa cruz. Aquela cruz era pesada, irmãos. Imagina o peso que tinha aquela madeira nas costas de Jesus. Eu não sei qual era o tamanho daquela cruz, quantos metros tinha aquela cruz, mas ele estava carregando aquele madeiro sobre os seus ombros, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Não era em vão o sacrifício que ele estava fazendo, mas Jesus estava, irmãos, com o seu corpo muito debilitado, por causa dos açoites, por causa daquela coroa de espinha na sua cabeça, sangrando o seu corpo, mas ele está lá carregando aquela cruz com muito sacrifício. Qual era o peso daquela cruz, irmãos? Era o meu pecado, era o teu pecado, era o nosso pecado que estava lá dentro. Agora você para e imagine quanto peso tinha naquela cruz, porque nós não éramos merecedores desse sacrifício de Cristo, mas ele fez por nós, porque ele nos amou de tal maneira. Jesus está carregando aquele madeiro tão pesado, seguindo aquele caminho, subindo aquele monte para ser crucificado. Mas aqui, irmãos, o que mais me chama a atenção nesse texto é que vai dizer que quando Jesus está carregando a cruz, eu imagino que Jesus começa talvez a cair por causa do peso daquela cruz. E nessa trajetória, irmãos, havia uma multidão que seguia Jesus, olhando aquele sacrifício, chorando porque Jesus estava indo ao Calvário, indo para ser crucificado. A multidão atrás seguindo, olhando o que ia acontecer com Jesus. A esperança daquele povo, irmãos, era que Jesus talvez chegasse no Calvário e não morresse naquele Calvário, porque Jesus veio para ser o libertador de Israel. Como que o libertador de Israel agora está indo carregando madeiro nas suas costas para ser crucificado naquele madeiro? Como aquele que disse que veio para salvar, para alimentar a nação de Israel, está indo ser crucificado? O povo não entendia o que estava acontecendo com o mestre, mas ele sabia que ele precisava passar pelo sacrifício para que aquele, aleluia, povo pudesse entender que era por amor à alma deles. Jesus vai caminhando, irmãos, carregando aquela cruz, caindo pelo caminho, porque o madeiro era muito pesado. E quando Jesus vai levando madeira, a multidão atrás, de repente está vindo um cidadão lá no campo do seu trabalho, chamado Simão Cirineu. Ele estava trabalhando. Talvez o irmão Cirineu, ele tinha o seu campo na proximidade. Talvez Simão já estava acostumado a ver aquela cena, porque antigamente aqueles malfeitores, os assassinos, ladrões, eles eram condenados à morte de cruz. Eles eram julgados e eram levados para esse monte para serem crucificados e morrerem para pagar o seu pecado, para pagar o seu crime que havia cometido. Talvez Simão já estava acostumado a ver aquela cena daqueles homens sendo levados para serem julgados e mortos naquela cruz. O que Simão não esperava naquele dia é que seria um dia diferente na vida daquele homem. Irmãos,
Uma multidão estava seguindo Jesus. Mas de repente o romano para e pega Simão e o constrange a carregar a cruz de Cristo. Por que tinha que ser Simão? Não havia um monte de judeus seguindo atrás da multidão, atrás de Jesus. Não podia pegar qualquer um da multidão. Por que pegar Simão que estava do lado de fora? Porque naquele dia Jesus queria mostrar para Simão que o sacrifício que ele estava fazendo na cruz era pela alma e pela vida dele também. Irmãos, eu acabei pesquisando para ver quem era esse Simão. Ele era judeu, atualmente chamado de Líbia, onde ele morava. Mas ele não era seguidor de Cristo. Ele nem sequer sabia quem era Cristo. Que nós lemos no texto, irmãos, que ele estava voltando do campo como um dia comum, como um dia normal. Ele não sabia que aquele homem que estava carregando a cruz era Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Ele não esperava. Para ele, irmãos, era mais um malfeitor que seria crucificado e pagaria os seus erros aqui na terra. Mas o que ele não esperava, que quando ele pega aquela cruz, irmãos, e coloca no seu ombro, aquela cruz pesada, que ele começa a caminhar, que talvez Sirineu vai olhar assim e vai dizer: eu estou fazendo uma bondade para esse homem. Ele é um malfeitor, vai ser crucificado, mas eu estou sendo bondoso, ajudando ele a carregar a cruz. Aleluia, sentir talvez o peso da cruz desse homem, mas ele merece morrer. Ele foi condenado pelos romanos, então com certeza é mais um malfeitor que vai ser crucificado e pagar o seu crime cometido. Mas o que Sirineu não esperava, irmãos, que cada passo que ele dava ao lado de Jesus, cada passo que ele caminhava olhando para Jesus, aleluia, cada passo que ele dava com aquela cruz pesada nas costas, olhando para o semblante do Mestre, ele começa a observar que aquele homem que está do seu lado não é um malfeitor. Ele começa a entender que aquele homem que está caminhando e que ele está levando a cruz achando que está fazendo uma bondade, aleluia, começa a entender: não, peraí, essa cruz aqui que esse homem está levando, ele não parece ser malfeitor. Essa cruz que ele está levando, não parece que é dele essa cruz, não. E Sirineu começa a entender, cada passo que ele dava caminhando, sentindo o peso daquela cruz, ele começa a entender: essa cruz não é dele, essa cruz é minha também, porque está o meu pecado dentro dela. Aleluia! Sirineu começa a olhar para o semblante de Jesus e vê que Jesus não era malfeitor e não era homem comum, porque Jesus ele estava sangrando, mas o semblante dele estava resplandecendo, porque ele era o Salvador da humanidade. Sirineu começa a olhar para Jesus. Eu imagino, irmãos, de repente Jesus dá uma olhada para Sirineu. Sirineu com aquele peso nas costas, olhando para Jesus. Jesus olha findo nos olhos de Sirineu, e Sirineu começa a contemplar que aquele homem não era comum. Aí ele começa a escutar que aquele povo começa a falar que estão levando o nosso mestre para ser crucificado, estão levando o nosso Jesus para o Calvário. Talvez Sirineu comece a escutar a multidão dizer: aleluia, esse homem não fez nada de errado, mas vão crucificar ele lá no Calvário. E Sirineu começa a entender, aleluia, que aquela cruz não era somente de Jesus, não, aquela cruz era dele também. Ele começa a sentir o peso do seu pecado nas suas costas e começa a reconhecer, aleluia, o sacrifício que esse homem estava fazendo. Aleluia, aquela cruz que estava nas costas de Jesus, irmãos, aquela cruz não era dele. Aquela cruz que Jesus estava carregando não era dele. Sabe de quem era aquela cruz? Aquela cruz era minha, aquela cruz era tua, porque era o nosso pecado que estava nas costas de Jesus, mas ele preferiu carregar para morrer naquele Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui para dizer ao Senhor: muito obrigado pelo sacrifício que fizeste por mim. Aquela cruz era nossa, o pecado que estava lá era nosso. E por que às vezes você quer cortar a tua cruz e deixar de lado?
Talvez a tua cruz está pesada. Talvez o que você está passando, você vai ter, irmão, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei. Mas eu vou cortar somente um pedacinho da minha cruz, que ela vai ficar mais leve para me seguir. Mas se você cortar um pedacinho da tua cruz, como é que você vai chegar até o final da carreira? Como é que você vai chegar até o fim da jornada? Jesus diz para nós: não larga a tua cruz, não corte a tua cruz, porque está pertinho da chegada com Cristo Jesus. Bendito o nome do Senhor. Você já parou para pensar, se Jesus tivesse cortado a cruz ao meio, será que algum de nós estaríamos aqui nessa noite? E se Jesus chegasse e dissesse: não vale a pena eu carregar essa cruz, eu vou deixar de lado a cruz, porque não adianta. Porque, irmãos, quando Jesus está levando a cruz para o Calvário, ele olha para trás, ele não vê nenhum dos seus discípulos com ele, ele não vê nenhum dos seus amigos com ele, porque eles temeram de estar ao lado de Jesus com medo da condenação de Cristo. Mas mesmo assim, Jesus pegou aquela cruz tão pesada e disse: eles não estão aqui comigo, mas um dia eles vão reconhecer que o meu sacrifício foi pela alma de cada um deles, e o dia que eles entender, eles vão se prostrar e vão me servir de coração. Aleluia, bendito é o Senhor. Se Jesus tivesse deixado a cruz, irmãos, nós todos estaríamos perdidos. Mas ele não largou a cruz em nenhum momento. Eu sei, irmãos, que há momentos que dá vontade de largar a cruz. Tem momentos que você está caminhando, a cruz está machucando tanto os ombros, porque a afronta é muito grande, porque a luta bate na porta, porque a família não entende, porque talvez você está sozinho na caminhada. Mas não larga a tua cruz, porque você pode parecer que você está sozinho com a cruz nas costas, mas como Sirineu estava com a cruz nas costas, Jesus estava do lado dele. Assim, irmãos, parece que a cruz está pesada e nós não vamos aguentar, mas Jesus está ao nosso lado caminhando conosco. Você não está sozinho na caminhada, não. A cruz pode estar pesada, mas ele está caminhando do teu lado e seguindo contigo. Aleluia. Porque a cruz não era dele, a cruz era nossa, era o meu pecado e o teu. Para um pouquinho e analise da onde o Senhor te resgatou, aonde você estava quando o Senhor te encontrou, qual era a tua situação quando o Senhor te achou e te chamou, como você estava. Medita hoje, o Senhor está dizendo para nós: toma a tua cruz e segue-me. Mas Ele está dizendo: segue-me, mas eu vou estar do teu lado para te ajudar a carregar. A luta pode parecer que está grande, a afronta pode parecer que está grande, mas fica tranquilo, porque eu estou do teu lado. Eu não morri em vão naquela cruz, eu não fiz aquele sacrifício em vão lá na cruz, não. Tanto é que Jesus, irmãos, quando vai ter a sua ascensão ao céu, ele olha para os discípulos e fala para eles: eis que eu não vos deixarei órfãos, eis que vocês não estarão sozinhos, eu vou enviar o meu Consolador para estar ao lado de vocês, para que na hora da aflição e da angústia você clamar a mim, o Espírito Santo vai interceder por vós. E a promessa mais linda que ele deixou para nós, irmãos, é que ele falou assim: eu estou indo para o meu Pai, mas em breve eu voltarei outra vez para levá-los comigo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Por que largar a cruz? Por que querer cortar a cruz ao meio?
O Senhor te deu a cruz que você pode carregar. Ele colocou no teu ombro a cruz que você consegue suportar. Só que nós, como humanos, como carnes, nós sentimos um peso muito maior da cruz do que parece ser. Mas quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos a Ele, quando nós nos dobramos diante do Senhor, nós percebemos que a cruz é realmente do tamanho que o Senhor queria colocar nas nossas costas. Ele não pôs nem um pouquinho maior e nem um pouquinho menor. Ele disse assim: eu vou colocar nas tuas costas a tua cruz, porque é esse tamanho que você vai conseguir levar. Então não corta a cruz ao meio, não, irmãos. Sirineu provou o peso daquela cruz nas costas. Sirineu pôde provar o peso que estava nas costas de Jesus. Sirineu, irmãos, ele pôde provar o que Jesus estava fazendo naquele dia. O que chama mais atenção, como eu falei, irmãos, eles podiam ter pegado qualquer outro homem que estava atrás de Jesus, seguindo Jesus. Mas por que pegar Sirineu? Porque Jesus já estava vendo Sirineu lá onde ele estava no campo. Jesus já estava contemplando o Sirineu lá, e Jesus tinha um plano de salvação para aquela família. Jesus tinha um plano de salvação para aquele homem. E quando eles pegam o Sirineu, eles não pegam enganado, não. É porque Jesus já tinha determinado que aquele homem naquele dia ia provar a doçura da salvação do Senhor Jesus. Ele não sabia nada da vida de Jesus, talvez, irmãos, porque ele estava voltando do campo sem saber o que estava acontecendo. Mas quando aquele homem começa a caminhar, carregando aquela cruz nas suas costas, ele começa a contemplar que ele precisava haver uma mudança na sua vida. Ele entendeu que ele precisava mudar a sua rota, que o que ele estava vivendo não era, aleluia, o cristianismo, não. Ele era simplesmente mais um judeu. Mas quando ele carrega e caminha ao lado de Jesus, ele sente a necessidade de chegar perto de Cristo e dizer: eu vou seguir esse Cristo, porque verdadeiramente este, aleluia, não é um homem comum, mas verdadeiramente esse veio para trazer salvação à humanidade. Então, irmãos, que nós vamos ver os textos de Paulo. Ele vai citar a família de Sirineu, lá no, aleluia, nos livros de Coríntios. Ele cita, irmãos, a família de Sirineu. Ele vai citar como uma família que trabalhou incansavelmente na obra de Deus. Irmãos, aquele dia para Sirineu foi a mudança da história daquela família. E dali em diante, ele começou a trabalhar para Jesus. E a história desse homem ficou registrado, aleluia, nos livros sagrados. Porque ele entendeu que a cruz que Cristo estava carregando, aquela cruz era dele também. Então não larga a cruz não, irmãos. A cruz que Cristo carregou tinha um propósito. Ele carregou a cruz, ele foi morto naquela cruz, ele derramou seu sangue naquela cruz, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite, tendo o privilégio de sermos chamados filho de Deus, ter o nome escrito no livro da vida. E o que mais alegra o coração é saber que hoje nós estamos aqui sentindo a presença de Jesus em nosso coração, mas um dia o veremos como Ele é. Face a face. Podemos dizer para Jesus: valeu a pena eu carregar a minha cruz lá na terra, valeu a pena eu sacrificar muitas coisas na terra, porque lá contigo será muito melhor. Deus abençoe, meus irmãos. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Não largue a tua cruz, mas carregue ela até o final. Que Deus abençoe, meus irmãos.